Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius aqui com vocês. Geografia. Vamos a mais uma resolução de questão do Enem, essa aqui de 2009, da segunda aplicação. Em outubro de 1973, com uma nova guerra entre árabes e israelenses, acabou deflagrando um embargo dos fornecedores de petróleo ao Ocidente. Fornecedores de petróleo ao Ocidente. Seguido de brusca elevação de preços, que atingiu duramente o Brasil. A moeda do país era fraca e, na época, produzia-se internamente só um terço do petróleo necessário. A crise revelou a postura ambígua do país sobre a questão ferroviária. Por um lado, era desejável que os meios de transporte não dependessem demasiadamente do petróleo, um combustível cuja disponibilidade passou a ser inconstante, ao sabor da dinâmica política do Oriente Médio. Então, política do Oriente Médio. O preço aumentou e as cotações disparavam ao menor sintoma da crise internacional, o que criava problemas sérios no balanço de pagamentos do país e aumentava a dívida externa. Por outro lado, os governos não conseguiam redefinir o papel das ferrovias na rede de transportes nacional, como forma de suplantar o problema do petróleo. Então vamos lá. Ano 73. Então a gente está tendo aqui uma guerra árabe-israelense, tá? Embargo dos fornecedores de petróleo ao Ocidente. Então esse fornecimento ele ficou barrado, né? E aqui nessa questão da política internacional, o que a gente vai ver aqui nessa política do Oriente Médio é que os anos 70 ele é marcado com a criação da OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então lembrem-se que sempre quem explorou o petróleo foram as Sete Irmãs, né? São aquelas grandes multinacionais petrolíferas, tá? São 4 estadunidenses, uma holandesa, tá? Uma britânica e uma francesa. E aí os países do Oriente Médio, mais a Venezuela, que hoje faz parte da OPEP, a Rússia também, eles resolveram montar esse cartel e agora redefinir os preços. Por quê? Com raiva justamente dessas guerras árabe-israelenses, né? Principalmente porque os palestinos iam perdendo essas guerras, Israel avançando sobre seus territórios e aquele rancor, né? Aquela rusga, aquela raiva que ficou com os israelenses, que eram apoiados justamente pelas grandes potências, Estados Unidos e algumas potências da União Europeia. Então agora eles fazem a elevação desses preços. O barril de petróleo ele aumenta de preço. E isso tem um impacto muito grande no Brasil. Tá? Então a gente sabe que, infelizmente, a matriz de transporte brasileira ela ainda é rodoviária, o que requer muita gasolina, que é oriunda, obviamente, do petróleo. Então isso, para a época, vai desencadear no Brasil uma crise tremenda, um aumento gigantesco no preço desse combustível, né? Aí também nos anos 70, 75, a gente vai tentar amenizar, vai vir o pró-álcool, né? Desenvolver os carros movidos a álcool, que hoje a gente chama de etanol, só que a tecnologia dos motores naquela época não era suficiente para aguentar, né, álcool, né? Entanto que tinha que ter uma mistura, álcool e gasolina. Então a gasolina estava disparada e o pró-álcool não pegou no Brasil. E ele vem falando sobre a questão do dilema, né, de ferrovias ou rodovias. Lembrando que a gente passou a investir nessa abertura de estradas, principalmente a partir dos anos 60, né, o governo de Juscelino Kubitschek, depois a ditadura militar. Então a gente abre estradas e nossa matriz de transporte se torna rodoviária. E a gente realmente esqueceu das ferrovias. Nem tanto que recentemente a gente teve a greve dos caminhoneiros e a gente viu como o país parou e sofreu por não ter outro tipo de transporte para poder levar os produtos, né, de um canto a outro do nosso país. Perfeito? Então, se ligar nesse momento histórico, criação da OPEP, elevação dos preços, tá certo?
Então vamos aqui para as alternativas. Letra A. A crise provocou desequilíbrio no balanço de pagamentos porque o Brasil exportava mais petróleo do que importava. Quem dera, né? Então o Brasil, ele importava muito petróleo nessa época. A gente só vai passar a ser exportador de petróleo agora, recentemente, com a descoberta do pré-sal, tá? Letra B. A autonomia energética e o isolamento do Brasil em relação aos demais países do mundo livrariam as crises dessa natureza, né? Então, nessa época, a gente não tem autonomia energética nenhuma. Letra C. O choque do petróleo. Como ficou conhecida a crise, teve implicações sociais derivadas da instabilidade econômica. Então, a gente vai aqui de letra C, tá? Então, aí a gente vai ter os chamados choques do petróleo, ok? Então, a gente vai ter mais para frente, né, principalmente guerra do Golfo, guerras com essas invasões, com a questão que determina o preço, a elevação do preço do barril de petróleo, e são chamados de choques do petróleo, ok? Letra D. A deflagração dos conflitos do Oriente Médio foi motivada pela ganância dos países produtores de petróleo. Não, eles passaram, obviamente, a ganhar mais dinheiro, mas aqui foi mais uma rivalidade entre árabes e israelenses. Então foi para mostrar, né, que eles estavam do lado justamente dos palestinos, né, uma questão de vingança. Letra E. Solução pela rede ferroviária era inviável devido ao alto consumo de diesel pelas locomotivas e a poluição ambiental. Não, na verdade, né, nem diesel a questão é o carvão, tá? É porque a gente não quis realmente investir nas ferrovias, a gente preferiu o modelo rodoviário. Perfeito, gente? Então a gente fica por aqui com a letra C, choque do petróleo. Valeu, um abraço e até a próxima.